É com alegria que eu cumprimento os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. É um prazer retornar aqui neste quadro do programa Mensagem de Esperança para falarmos da próxima lição deste próximo domingo, a qual estamos tratando sobre o ser humano, sua criação, queda e redenção. Nesta lição de domingo nós estaremos tratando a lição 7, que tem por título A Queda do Ser Humano. Nós sabemos que o mundo ou a história da humanidade foi marcada de várias tragédias. Poderíamos citar várias tragédias aqui da humanidade. Mas, certamente, dentre todas as tragédias, a maior foi a tragédia a qual nós chamamos de a queda do ser humano, que foi quando o homem, ainda no período da sua inocência, ele desobedeceu a Deus e pecou contra Deus. Claro, como nós dissemos, foi um período muito trágico e que trouxe diversas consequências a toda a humanidade. Então, a lição ela vai tratar da narrativa do Gênesis, como a Bíblia ela é a palavra de Deus fiel e verdadeira, inerrante, infalível. Nós vamos dizer que não se trata de uma parábola ou algo fictício, mas aconteceu de fato. Você pode crer que tudo que está na Bíblia aconteceu de fato, é um evento real. Lembramos da lição 4, a qual nós tratamos sobre os atributos do ser humano, e um desses atributos foi a liberdade do ser humano. Deus dotou o homem de livre arbítrio. E o que seria livre-arbítrio? É o dom de Deus pelo qual podemos escolher entre o bem e o mal. Se não, vejamos Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Nós também iremos tratar neste próximo domingo sobre a soberania divina. O que seria a soberania divina? É o poder e o domínio absoluto de Deus, é o poder inquestionável de Deus sobre toda a sua criação. Deus, ele é soberano, ele detém todo o poder. No livro também de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 17, está escrito: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus é um Deus poderoso e soberano, a qual ele não aceita suborno. Não nos cabe questionar ou negociar essa soberania de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, ele escreve: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? E em Atos, no capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos questionam a Jesus sobre a restauração do reino de Israel, Jesus ele vai responder: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então Deus estabeleceu, determinou através da sua soberania. Ao mesmo tempo que Deus deu ao homem esta liberdade de escolha, ele também nós entendemos que é um Deus soberano que não perde o controle de nada. Todas as coisas estão sob o seu controle. Aí é daí que nós vamos questionar: será que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana? Será que a soberania de Deus e o livre-arbítrio são excludentes, uma exclui a outra? Não. Nós vamos entender isso melhor lendo também a carta aos Romanos, no capítulo 2, dos versículos 6 ao 9. Preste bem atenção. Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Então Deus permite-nos tanto obedecer-lhe como também desobedecer-lhe. É claro que ele sempre está nos alertando: obedeça, escolha a vida. Então, essa é a mensagem de Deus para você. Obedeça, escolha a vida, faça a vontade de Deus, não siga o caminho que a consequência é a morte. Nós vamos também ver no tópico 2 da lição a queda do ser humano em si, a possibilidade dessa queda.
Como eu falei, em sua soberania, Deus determinou que Adão e Eva fossem seres livres, seres capazes de escolher obedecer a Deus ou não. Essa foi a vontade de Deus. Todavia, Deus dá uma ordem para ele. Se não vejamos a ordem de Deus em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, assim disse Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências. Então, o homem ignora a ordenança de Deus e acabou arcando com as consequências. Preferiu ouvir a mentira de Satanás a que obedecer a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós preferimos seguir as nossas próprias vontades, a vontade da nossa carne, a vontade do inimigo, do que obedecer a Deus, e depois nós estamos arcando com as consequências. É tanto que Satanás ele usou aquela velha mentira ali no Éden. Ele vai dizer que se a mulher e o homem comessem daquele fruto, seriam como Deus, teriam o conhecimento do bem e do mal. É tanto que a mensagem da nova era, que na verdade é a nova era, mas é a velha mentira de Satanás, é que o homem pode ser Deus, que o homem se rebelando contra Deus, ele pode ser igual a Deus. Isso é bastante paradoxo, porque para ser filho de Deus, você tem que obedecer a Deus. Certo? Então Deus ele é infinitamente superior e soberano. Veja em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, qual foi a astúcia de Satanás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, infelizmente, Eva caiu no engodo, no engano do diabo, e Adão logo após, e aquele pecado, irmãos, a partir daquele momento trouxe consequências terríveis ao ser humano. Se não vejamos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 12, que diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, a natureza do homem foi decaída. A partir daquele momento, o homem se afastou de Deus. Houve consequências, como falei, terríveis. A primeira consequência que a lição vai destacar é a consciência do pecado. Essa consciência pecaminosa que gera as obras mortas do homem. É tanto que Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O bom, irmãos, a boa notícia, a notícia do Evangelho, é que Cristo Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, vai tratar sobre isso, que Cristo purifica a nossa consciência. Se não, vejamos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, a consequência do pecado foi que a consciência do ser humano gerou obras mortas. A segunda grave consequência é a perda de comunhão com Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim e hoje nós estamos distantes de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 5 e no versículo 1 ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira consequência, melhor dizendo, do pecado também foi a enfermidade da terra. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, o Senhor vai dizer: maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós entendemos que o pecado de Adão, o pecado do ser humano, ele também trouxe consequências para a natureza. É tanto que em Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22 está escrito: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A última consequência, a qual vou citar aqui, é sobre a nossa morte física e espiritual. Em Romanos 6, 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A pior morte e a pior separação é essa que nós temos por causa do pecado, a nossa separação para com Deus. Mas nós louvamos a Deus porque em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então é fato que o pecado trouxe muitas consequências, mas Cristo, como eu já disse, está escrito em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ao mesmo tempo que o pecado trouxe consequências terríveis, Cristo veio para desfazer esta consequência. Somente recebendo Ele como Salvador é que nós estaremos livres desta maldição, desta consequência do pecado, e que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus.